Graça e paz, povo de Deus, bom dia. O projeto é Jesus na Rua, esse é o Diário da Fé. O livro para meditação é 1 Tessalonicenses, capítulo 2. E, meus amados irmãos, nós estamos vivendo tempos que são diferentes. Nós estamos vivendo tempos em que a palavra de Deus está se cumprindo muito perto de nós. E muitas vezes nós não temos a oportunidade de fazer as coisas como nós gostaríamos de fazer. Haja visto o fato de nós vivermos hoje uma situação de pandemia. Meus amados irmãos, no capítulo 14 de Jeremias, no versículo 20, todo o capítulo 14, depois nós vamos fazer uma pregação sobre esta situação, mas tem uma coisa muito importante ali. Depois, tiver a oportunidade, leia esse capítulo todinho, o capítulo 14 de Jeremias. Ele diz sobre as 4 formas de Deus punir, trazer para perto o mundo. O mundo são os filhos dele. O povo, a nação judaica, a nação de Israel. Ele tem 4 formas. Espada, que é a guerra, é o primeiro aspecto. Nós temos, meus amados irmãos, a oportunidade de fazer tudo aquilo que Deus nos ensina através da Bíblia. E Ele traz para nós. Esse nosso Jesus é um Deus de oportunidade. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus amados irmãos, a terra está doente. A terra está doente. Porque nós não temos mais atitude respeitosa com a palavra. Muitos estão se corrompendo na palavra. A palavra que sai da boca deles é corrompida, porque ela traz a forma humana de fazer e não a forma divina de agir. Precisamos, meus amados irmãos, nos voltarmos para o aspecto do conhecimento da palavra e da sã doutrina. No capítulo 2, versículo do 1 em diante, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados em Filipos, vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos a coragem de anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa pregação não tem origem no erro e não temos intenção de enganá-los. Como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso para vocês, não fomos. Não fomos esse peso para vocês. Hoje, meus amados irmãos, existem pessoas que estão fazendo a coisa mais difícil do que ela é. A coisa mais divergente do aspecto
da sã doutrina, do aspecto de Deus, do que ela realmente é. Por quê? Porque eles estão se voltando para fábulas judaicas, para fábulas portuguesas, para o estilo de vida americano, de desconformidade com a palavra. Nas Américas, meus amados irmãos, nós temos homens e mulheres de Deus e nós temos situações em que não se obedece a palavra, não se segue as coisas que Deus nos dá como premissa para fazermos de acordo com aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. De acordo com aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Meus amados irmãos, nós temos que entender que aquilo que nós fazemos, ela reflete na nossa vida e tudo que nós declaramos com a nossa boca, nós vivemos aqui na terra. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós temos a oportunidade de fazer segundo tudo que está descrito na palavra. Nós temos ora sim, ora não, o entendimento. Então não vamos deixar que esse entendimento que nós de vez em quando experimentamos nos condene. O apóstolo Paulo diz que aquele que não se condena no que fala é sábio. É sábio. Ele é exatamente aquilo que nós pensamos. Nos dá a oportunidade de fazermos tudo quanto precisamos enquanto estamos vivendo nessa terra, meus amados irmãos. É necessário que a gente se posicione para que a gente possa se posicionar, nos posicionarmos, meus amados irmãos, diante daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Nós não temos Nós temos, meus amados irmãos, a oportunidade de fazermos tudo aquilo quanto está descrito na sã doutrina. Eu vou fazer a leitura agora do versículo 20 do capítulo 14 de Jeremias. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem na terra, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas. Por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmo. Pois assim diz o soberano, o Senhor. No versículo 21, quanto mais pior será quando eu enviar o meu juízo. Pois assim diz o Senhor, soberano, o Senhor. Quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste. Vamos refletir, ponderar um pouco sobre esses 4 elementos de condenação de Deus na terra. Meus amados irmãos, nós já vivemos nesses últimos 2 séculos,
duas guerras, Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial. Nós temos, meus amados irmãos, vivido situações e agora com esse vírus, essa é a peste, meu amado irmão. Quantas vezes a peste assolou a humanidade? Nós temos muitos relatos ao redor do mundo, mas agora nós temos uma de dimensão global, esse coronavírus. Meus amados irmãos, tenham em mente uma coisa. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz que em Jeremias, capítulo 14, versículo 20, 21, diz que Deus tem 4 flagelos que ele aflige, ele julga as nações. São 4. Na época de Noé, foi usado um, que foi o dilúvio. Dentro dessa perspectiva, nós temos hoje, estamos vivendo um flagelo de Deus. Nós estamos vivendo um dos 4 flagelos pela abominação que o homem está fazendo na terra. Pela abominação, a forma desrespeitosa que está sendo feito pelo homem. Nós tivemos as paradas gays, nós temos muitas outras situações, mas eu vou me ater a essa situação. Quando nós tivemos estas situações no mundo, no planeta Terra, a parada gay não é só no Brasil, meu amado irmão. Não é só no Brasil. Existe essa situação em vários países do planeta. E quando nós entendemos, olhamos essa situação, nós entendemos que o homem não está se voltando para Deus. Porque, segundo Crônicas, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, qual é o povo que se chama pelo nome de Deus? São aqueles que são convertidos a Jesus Cristo porque são o sal da terra. Se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, os nossos pecados, meus amados irmãos. Não é o pecado daquele homem que é gay ou coisa do gênero. Não. Somos nós. Somos nós que somos os filhos de Deus. Nós nos chamamos pelo nome de Deus. Se humilhar e orar, então Deus ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, agora eu entro em concordância, Pai, com os meus amados irmãos ao redor do mundo, com este entendimento, Senhor, que somos filhos, que somos o sal da terra e que nós nos chamamos pelo Teu nome, Senhor. Nós estamos nos humilhando na Tua presença, Senhor. Nós estamos descendo, Senhor, descendo ao pó, Pai, para que nós possamos exaltar o Teu santo nome, Pai. Exaltar a Tua divindade, exaltar a Tua majestade. E nós Te pedimos perdão, Senhor, por todos os pecados, Senhor, que foram cometidos neste século, Pai. Por causa deste coronavírus, nós nos voltamos para Ti. Já vivíamos uma vida na Tua presença e agora nos voltamos inteiramente para Ti, para Te pedir perdão, Senhor. Te pedir perdão por tudo que já foi feito, Senhor, contra Ti, contra a Tua palavra, Senhor. Todas as formas desrespeitosas, Senhor, que houve a ação humana, Pai. Nós Te pedimos perdão em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor possa reverter esta situação, Pai, deste coronavírus no planeta Terra, Pai. Nós Te pedimos perdão, Pai, em nome de Jesus. Amém.